Olá, o programa Movimento é uma produção da Câmara Municipal de Uberaba, que é presidida pelo vereador Elmar Humberto Goulart. Hoje eu converso com um homem empreendedor, um empresário da comunicação e também um comunicólogo. Eu estou falando de Fabiano Fidelis. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, senhor Fabiano. Muito obrigado a você pela oportunidade que me dá em poder estar aqui no TV Câmara. Eu assisto sempre o seu programa, assim como a programação da TV Câmara, que é muito importante para todos nós tomarmos conhecimento daquilo que se passa no Legislativo, né? Então eu me sinto muito feliz de estar aqui, nesse ambiente tão gostoso, agradável, né? Essa sala aqui da presidência, uma sala gostosa, né? Muito bem decorada, interessante. Ela transmite para a gente assim, um astral muito positivo. É bom você situar onde nós estamos, isso foi realmente muito bacana da sua parte, porque pela primeira vez nós estamos gravando dentro da sala da presidência da Câmara, né, que fica aqui no Paço Municipal Major Eustáquio, na Praça Rui Barbosa. E que para mim é uma diferença muito especial, sem dúvida. O senhor é diretor-presidente do Jornal de Uberaba, e esse ano o Jornal de Uberaba também tem uma data muito importante que comemora 27 anos de fundação. Como é que foi essa história, esse percurso, essa caminhada? Olha, foi uma caminhada longa, prazerosa, mas foi, sem dúvida alguma, uma batalha, né? Até porque fundar um jornal, manter um jornal diário, não é tarefa fácil. É preciso que haja assim, muito desprendimento, haja muita boa vontade, muito profissionalismo e muita dedicação, sabe, Vacira? Porque você é jornalista, tem conhecimento do que representa hoje um jornal, uma imprensa escrita principalmente, né? Funcionando diariamente, como nós fazemos, não é? Com os profissionais que nós contamos diariamente, que formam, na verdade, formam uma verdadeira família, não é? Nós trabalhamos assim num ambiente de família, uma troca de informações e tudo mais, mas enfim, é aquela rotina diária que não para, não é? Interessante que eu falo sempre sobre esse aspecto. O jornal é o tipo de trabalho que não é reciclado, não é? Quer dizer, tudo que nós fazemos hoje, não é? Esse material todo que nós empregamos hoje, amanhã ele já não serve, ele não é reciclável, sabe? Então isso faz parte do nosso cotidiano, não é? Renovando todos os dias, tanto a nível de noticiário, como a nível de conteúdo, enfim. É a luta diária. Não é? Eu me lembro que o primeiro exemplar ele foi no dia 7 de setembro, Dia 7 de setembro de 1986. E você veio de uma experiência longa do jornalismo lá de Brasília, depois passou para Uberlândia, depois chegou em Uberaba. Exato, não, nós chegamos, veja bem, de Brasília eu vim para Uberaba, porque eu fui embora para Brasília, me transferi para Brasília, fui dos pioneiros em Brasília, diga-se de passagem, né? E permaneci em Brasília até 1986, né? Quando fundamos aqui o Jornal de Uberaba, né? Depois é que houve o evento Uberlândia, que entrou no nosso plano, né? Mas nos dedicamos realmente na totalidade a Uberaba. Né? Fundamos aqui o primeiro jornal offset, né? Até então os jornais eram feitos com aquele sistema de estanho, que nós chamamos a quente, né? De linotipos e tudo mais. Então nós trouxemos o primeiro jornal feito em computadores para Uberaba. E aquilo na época foi um sucesso, porque os computadores que nós trouxemos, eles tinham aí uma medida mais ou menos de 1,5 metro de altura cada um, sabe? Eram aqueles monstros de computadores. E fazia fila no jornal para conhecer como é que se fazia um jornal através de computadores. E a coisa então foi mudando, evoluindo, a informática tomando conta de tudo, né? A tecnologia cada vez mais avançada, e hoje os computadores de 1,5 metro viraram computadores pequenos, né? Tranquilos e bem mais fácil de ser manuseados, né?
O senhor foi um fundador, claro, que tem essa visão de gestor, né, que Sim. tem que ser muito apurada. Por outro lado, o senhor também sempre escreveu, sempre teve seu espaço, sempre teve sua coluna no jornal. Agora, um jornalismo de Brasília, com um jornalismo que nós podemos, né, que é denominado assim, o interior de Minas Gerais, mas Uberaba é uma cidade de médio porte, Sem dúvida, né, com sem público dúvida. exigente. O jornalismo é muito diferente lá da capital federal, o jornalismo aqui. Bastante. E qual é a diferença? Hein? Bastante diferente. E eu acrescento muito diferente, sabe? Onde Veja que bem, está essa diferença? Brasília, em sendo o centro das decisões nacionais, você faz um jornalismo, no nosso caso, por exemplo, no meu caso específico, um jornalismo com mais liberdade de expressão. Interessante isso, não? Um jornalismo com mais liberdade de expressão. Essa foi a linha que eu sempre tive, sempre atuei em Brasília, e sem maiores percalços, né? Interessante que logo após a inauguração do Jornal de Uberaba, eu me defrontei aqui com um problema normalmente acontece no meio jornalístico, mas até então inusitado. Por quê? Abordamos aí um determinado assunto, né? E esse assunto rendeu, sabe? Qual é o assunto que você pode cantar? Pode, não tem problema nenhum. Nós fizemos uma denúncia, na época, sobre a Uniub. A Universidade de A Uberaba. Uniub, que era o Mário Palmério, né, o reitor. Fizemos uma denúncia sobre o fato do não pagamento de impostos territoriais da Uniub, IPTU, sabe? O IPTU, a Uniub, na época, ela tinha cerca de 600 propriedades, parece, por aí, e que estava em nome de uma instituição e, como tal, não pagava impostos, era isenta. Eu achei aquilo o cúmulo, né? Mas reportamos a história e tal. O reitor, professor Mário Palmério, ficou uma arara com aquilo e moveu uma ação contra o jornal. Aliás, dicas de passagem da minha vida jornalística, eu vim debutar na Justiça em Uberaba. Essa foi a primeira. Debutou? Debutei aqui. Nunca tive nenhuma aresta jornalística judicial durante o decorrer da minha profissão, dos meus longos anos. Então, ele moveu uma ação contra o jornal. Não pedia retratação. Pedia, inclusive, danos morais. Já se falava em danos morais. Interessante, porque hoje virou moda isso, né? Então, o que acontece? A coisa correu, né? Nós nos defendemos e tudo mais, e o juiz, na época, que eu não me recordo mais o nome dele, tem tantos anos isso, né? Nos convocou para uma reunião, eu com o Palmério. Comparecemos e o Palmério, ele carregava um bordume, né? Um porrete, né? Mas, popularmente falando, e ele compareceu com aquilo lá na sala do juiz, pensei, puxa, agora. O juiz, então, ponderou que se tratava de duas pessoas importantes no contexto, né, da cidade e tudo mais, e que ele proporia aí um acordo entre nós, sabe, um aperto de mão e tudo mais. E isso, de fato, aconteceu, sabe? Interessante que eu não tinha, até então, nenhuma intimidade com o Mário Palmério. Mas daquela época para cá nós nos tornamos grandes amigos. Ficou solucionado, então, ali perante o juiz? Tudo. E daquela época para cá nos tornamos amigos e, inclusive, ele me ligava muita frequência, 11 horas, meia-noite, para bater papo, sabe? Quando não, para nós nos encontrarmos lá na casa dele, tomar um vinho, ouvir umas músicas. Realmente nos tornamos amigos. Ficou por aí. Mas foi interessante, é um dos fatos que marcaram, né, o início das nossas atividades aqui em Uberaba. O senhor também teve um trânsito, né, nessa atuação de Brasília, ainda falando sobre isso, no cenário político mesmo. Eu tenho federal, muitos amigos, né? tenho muitos amigos e eu diria a você que são amizades assim, muito consideráveis, porque nós fizemos parte de um grupo, né, de
eu diria, de pioneiros de Brasília, né? E que até hoje a gente mantém esse elan, sabe? Aquele carinho, né? Com várias pessoas, a gente mantém esse relacionamento muito, muito bom, muito interessante. Ao contrário de Minas Gerais. Minas Gerais a gente tem um relacionamento puramente político-social. Você fala em relação aos governantes. Ao contexto de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte eu já acho um distanciamento, já existe um distanciamento, sabe? E a propósito, eu acho considero também, de certa forma, uma falta de consideração de Belo Horizonte, tá? Da capital para com o interior, principalmente com as cidades mais evoluídas do interior, né? Porque pensa-se muito, o governo pensa muito, tem suas atenções voltadas mais para a capital. O Triângulo Mineiro é considerado uma região muito progressista em Minas Gerais. O senhor acha que por isso os governantes lançam um olhar para as outras regiões e deixam o Triângulo caminhar mais especificamente, mais solitário? Sem dúvida alguma. Esse desenvolvimento do Triângulo Mineiro, que eu diria que é um desenvolvimento que acontece de forma natural, não é? Sem aquela participação do governo, sem aquele empurrão do governo, não é? Isso, de certa forma, até nos prejudica, porque o governo volta suas atenções para outros lugares, né? Eu tenho algum levantamento lá no jornal em que aponta uma posição do Triângulo Mineiro a nível de arrecadação, em que nós contribuímos para o Estado com 33 alguma coisa por cento, tá? A nível de contribuição da região para o Estado. Imagina você com 33%. É uma região com 80 municípios, né, por aí. Contribuir com um número desse, não é? Em relação ao Estado, não é? Nós carregamos muita gente nas costas, sem dúvida alguma. Agora, o ideal, na minha opinião, tá, e que eu gostaria muito que acontecesse, seria exatamente a emancipação do Triângulo Mineiro. Nós temos tudo para ser um Estado fantástico. Um Estado não tão grande, mas organizado, né, bem situado, não é? A nossa posição é fantástica em relação a Brasília, a Belo Horizonte, a São Paulo. Nós seríamos, assim, uma ilha, tá, de desenvolvimento nesse meio. Isso seria fantástico. Então, é exemplo do que vem aí, você está me fazendo lembrar do saudoso Ney Junqueira, que tinha essa bandeira. O Ney era um entusiasta dessa ideia. O Guido Bilharinho, o vereador Tony Carlos. Chegaram até a balançar, digamos assim, as estruturas, não é? Mas não houve, infelizmente, aquele apoio que deveria haver dos nossos representantes parlamentares, tanto a nível de Assembleia como a nível de Câmara Federal. Não é? Isso porque as atenções, como eu disse, as atenções do governo do Estado, elas são voltadas, na maior parte, isso inegavelmente, para a grande Belo Horizonte, certo? Em decorrência disso, o que acontece? A maioria da nossa bancada federal, ela é eleita por lá, por Belo Horizonte e pelas cidades ali adjacentes à capital mineira, não é? Evidentemente, esses parlamentares não aprovariam essa ideia, né? Mas eu alimento a esperança de que o dia que nós tivermos uma liderança política realmente forte e atuante, tá, nós vamos conseguir isso. Ter o Estado do Triângulo. Falou-se num redivisionamento do país, né? Falando na época, inclusive, até no estado não só do Tocantins, mas no estado lá do Paraná, envolvendo ali as cataratas, aquela coisa toda, que é o sonho deles também, no Rio Grande do Sul também, da mesma forma. Todos pensam, tá, em ter a criação de mais estados. E para o país seria maravilhoso. Porque imagina você, Minas Gerais,
a extensão de Minas Gerais, o tamanho que é esse estado, a quantidade de municípios, fica muito difícil até para administrar. Não é verdade? É verdade. E a propósito, eu falava ontem, uma coisa puxa a outra, eu falava inclusive com o prefeito Paulo Pial. E falei também com o nosso presidente da Câmara, o vereador Leomar, sobre a necessidade, que eu vejo já a necessidade, já antevendo não só o presente, mas o futuro que está aí, de também uma redistribuição administrativa em Uberaba. Nós já estamos precisando de regiões administrativas. Temos bairros enormes. Imagina você que todos esses problemas desaguando somente na prefeitura, não é? Fica muito difícil, não é verdade? Então, o presidente Omar até ficou de encampar essa ideia de se colocar algumas administrações regionais nos bairros mais populosos, não é? E já está na hora disso. Que dá uma sustentação, né? Para que tudo pode, exato, tudo possa fluir de uma maneira mais rápida e mais tranquila também, não é? Seu Fabiano, então vamos falar um pouquinho da comemoração do aniversário do jornal, que já virou quase que tradição, ter uma festa que é chamada de Valores da Terra. Valores da Terra Empresarial, é realmente uma tradição já, é a 6ª edição do Valores da Terra que nós fazemos. Eu disse no início da nossa fala, Vacira, que o Jornal de Uberaba foi o pioneiro, né, em instalar na cidade o primeiro jornal offset, né, sistema moderno, tudo na época. Mas nós fomos pioneiros também em várias outras ações. Não é? Até então, é o que me consta, os repórteres existentes na cidade, tá, não tinham uma condução própria para fazer reportagens e etc. Andavam de ônibus, certo? A questão de anúncios, pequenos anúncios, por exemplo, a pessoa tinha que sair lá do bairro distante para fazer um anúncio, lá embaixo, essa coisa toda. Nós acabamos com tudo isso. Nós chegamos, colocamos carros de reportagem, nós instalamos o sistema de atendimento às pessoas, né? Aos clientes de pequenos anúncios. Né? Que tipo de sistema? O sistema, a pessoa pode fazer o seu anúncio por telefone, não precisa estar presente lá no balcão de anúncio. Quer dizer, para facilitar a vida das pessoas. Né? E inovamos também com relação à realização desses eventos, sabe? Por quê? Pioneiramente, nós trouxemos, desde o primeiro evento que nós realizamos, nós trouxemos para fazer uma cobertura nacional o apresentador Amaury Júnior. E ele dedicou o programa dele total à transmissão do nosso evento aqui em Uberaba, Valores da Terra. E de lá para cá vem vindo. E também sempre com a presença de autoridades importantíssimas. Durante essa festa, existem alguns homenageados, né? Claro, é a oportunidade que nós temos para homenagear pessoas, homenagear valores, empresas, empresários, né? E políticos que se destacam no cenário local e até do cenário nacional também, estadual. Né? No evento passado, nós trouxemos, por exemplo, o presidente da Vale, nós trouxemos o subchefe do Gabinete Civil da Presidente da República, governador do Estado e quem mais? E outras autoridades que eu não me lembro. Geralmente é um número de quantas pessoas que são homenageadas? Varia. Já tivemos 20, tivemos 25, 30. Interessante. O que nós temos recebido de solicitações, tá, para que façamos também a mesma homenagem a empresas e a empresários é uma coisa incrível. Nós temos lá mais ou menos aproximadamente uns 20 pedidos catalogados de pessoas importantes, de empresas importantíssimas, né? Mas tem que haver um limite. Né? Então, nós vamos fazendo isso. Já definiu esse ano a quantidade de pessoas? Esse ano nós deveríamos ter 26, 27 pessoas, entre empresas e empresários, e autoridades de fora que virão também.
sabe? E sempre você traz também, assim, uma banda, uma coisa inovadora. Esse ano... É quem interessante, que eu sou muito feliz até hoje no que tange a atrações, sabe? Porque já trouxemos a família Lima 2 vezes, trouxemos Vanderleia uma vez, que foi um sucesso, e outros mais. E esse ano nós optamos por uma coisa diferenciada. Nós vamos fazer uma apologia ao samba, vamos trazer Demônio da Garoa. Sabe? Demônio da Garoa. Demônio da Garoa, é. Eu acho que pela manifestação das pessoas, eu acho que vai ser um sucesso também. E é interessante porque é uma festa extremamente adulta. É uma festa VIP, da melhor qualidade, né? Mas é uma festa adulta. Não é uma festa assim para agradar a rapaziada, a moçada. Para isso eles têm aí os axés com frequência e tudo mais. Nós temos tido essa preocupação em proporcionar um evento para pessoas mais adultas. Acho que, enfim, nós merecemos, né? Esse diferencial aí, né? É verdade. E vai ser onde? Já definiu também local? Vai ser na Casa do Folclore, Salão VIP, Casa do Folclore. E no dia 6, sexta-feira, na outra semana, né? Com início previsto para as 21 horas. Sabe? E vamos ter uma novidade também, além das atrações do Demônio da Garoa. Estamos este ano prestigiando também uma banda excelente nossa, sabe? De Uberaba. De Uberaba. E vamos ter, desculpe, uma outra atração. A nossa festa ela vai ser fotografada e filmada por um satélite que vai ficar girando lá em torno do local. Nossa, Fabiano, o senhor também tem uma experiência muito grande na TV, que era o programa Tribuna do Povo, né? As pessoas lembram do Tribuna do Povo, já associa com a figura do senhor Fabiano Fidelis. Ele tem uma linha de trabalho, um estilo editorial voltado para a utilidade pública, para um apelo social, denúncias. Muito, bastante. Né? O senhor pretende voltar com esse programa? É um programa que, sabe, Vacira, que ele sempre somou alguma coisa a mais. Através do Tribuna do Povo, veja bem, eu já construí casa para pessoas necessitadas. Eu já dei, através do programa Viagem de Navio para casal, já mandei pessoas para a Argentina, já distribuí, só de uma vez, para você ter uma noção, nós distribuímos na porta da televisão 600 cestas básicas, sabe? E outras coisas mais, né? Trabalhando, conseguindo empregos, tratamentos de saúde, essa coisa toda. Enfim, um programa franco, objetivo, mas voltado também para o social. Né? Uhum. E eu pretendo, até porque normalmente em todos os lugares em que eu compareço, pessoas me cobram, quando é que volta o programa e tal. Foi um marco na cidade, marcou. Então agora já estamos com tudo praticamente certo, preparado, para a gente voltar a atuar com o Tribuno do Povo, né? Logo depois do nosso evento, num horário muito especial, sabe? Será de 22 às 23 horas, horário nobre, para conseguir, e de segunda a sexta, sabe? De segundas a sextas. Também tem umas entrevistas, né? Vocês têm uns entrevistados. É um programa voltado assim, para o desenvolvimento, com críticas abertas àquilo que deva ser criticado, mas de uma forma construtiva. Né? Até porque já dizia o Carlos Imperial, né? Que o elogio sem a liberdade para criticar não tem validade. Eu também acho dessa forma. Temos que elogiar, mas temos também que criticar aquilo que não está certo, que não está correto. Não é? Uhum. É por aí. Mas tem um espaço também dedicado à cultura, né? Se eu levar algumas pessoas, apresentações programa artísticas variado. Eu diria que é um talk show, né? Ele não deixa de ser um talk show mais movimentado, sabe? Que é aquele que você movimenta também dentro do cenário e tudo mais, sabe? Ele não se restringe apenas a nós ficarmos assim, assentados, conversando, né? O que é muito bom, sem dúvida alguma, mas em se tratando de um tribuno do povo, ele tem que ser mais movimentado.
A primeira edição do Tribuna do Povo, você lembra quando que foi? Que já teve várias etapas, né? Primeiro, me lembro. Um fato interessantíssimo até. Digno até de registro. E eu acho que vou até aproveitar esse gancho do que eu vou te contar, e aos telespectadores, para levá-lo no programa, no primeiro. Eu estava no primeiro programa, lá no cenário, fazendo a apresentação e tudo mais, e, de repente, me apareceu um garoto, né? Me apareceu um garoto descalço, né? Com 9 anos de idade, pretinho, bonitinho, cabecinha raspada. Ele conseguiu furar o nosso sistema lá de segurança e tudo, entrou e ficou do meu lado, em pé do meu lado. E eu, sabe, aquilo começou a me incomodar. Durante o programa? Durante o programa ao vivo. Não tinha como cortar. Então, eu fui conversar com ele. Como é o seu nome? José Eurípides. Você mora onde? Moro lá no Chica Ferreira. Quem é seu pai? Não tenho pai. Sua mãe? O que sua mãe faz? Minha mãe lava a roupa para fora. Eu achei interessante aquilo. O que você veio fazer? Por que você está aqui? Como é que você entrou aqui? Ele disse, olha, queriam me segurar lá na porta, sabe? Mas eu falei que se me segurasse eu ia gritar. Então eu entrei. O que você veio fazer? Eu vim ganhar uma bicicleta. Vim ganhar uma bicicleta. Um garoto muito objetivo. Eu disse para ele, você fica sentadinho lá na frente, tá? Vamos ver o que acontece. Apareceram 3 bicicletas, tá? 3 telespectadores doando a bicicleta. Que fazia sorteio durante o programa. Deu a bicicleta para ele. E disse, você sabe onde é o Jornal de Uberaba? Ele disse, sei, senhor. Então você vai ao Jornal de Uberaba, eu quero conversar com você. Ele foi. Ele chegou no jornal e eu falei com o pessoal da logística, entrega para esse menino 20 jornais para ele vender. Até então, permitia-se que o menor trabalhasse, o que hoje é lamentável, não é? Essa lei que proíbe o menor trabalhar hoje, ela é drástica, ela é um incentivo à marginalidade, essa é a realidade. Então, ele saiu, levou 20 jornais. Meia hora voltou o garoto e vendeu todos. Ele terminava de vender o jornal e queria falar comigo. Ah, já ia prestar contas. Exato. Antes, porém, eu coloquei do carro e fui conhecer a casa dele. Eram 4 pedaços de 4 estacas, esteios, com uma lona por cima. Bom, esse garoto foi ficando comigo lá no jornal e depois ele passou a trabalhar internamente, um boy, sabe? Enfim, ele posteriormente passou a ser o responsável pela logística do jornal, sabe? Estudando, sempre estudando, tá? E eu sempre insisti com ele para ele estudar. Resultado, esse menino cresceu, virou homem, hoje ele é casado, tem uma filha, tem a sua boa casa, construiu a casa da mãe dele, tem o seu carro, tem a sua moto, ele é o meu gerente da gráfica e é formado em advocacia. É mesmo? É uma das pessoas de confiança que eu tenho dentro do jornal. Eu digo isso com muito orgulho, porque é um menino que eu não poderia antever o futuro dele, não é? E que, felizmente, ele foi bem encaminhado e está bem encaminhado. Eu fico muito feliz. Eu penso até em levá-lo ao programa, o primeiro programa, tá? Para mostrar o exemplo, sabe? Há tanto jovem que anda por aí, há tanto menor que anda por aí praticando crimes, fumando, entregue ao mundo das drogas e tudo mais,
né? E realmente eu chamo de Pelé. Ele é um exemplo para mim, eu gosto muito dele, sabe? É um funcionário exemplar que eu tenho, gosto muito. Eu fico triste quando essas oportunidades poderiam se multiplicar, né? Mas, infelizmente, as nossas leis trabalhistas hoje já não permitem mais que a criança trabalhe, não é? A criança hoje, o menor, ele pode ser entregue às drogas, ele pode trilhar o mau caminho, ele pode agredir, ele pode matar, ele pode roubar, menos trabalhar. Isto, eu vou aqui copiar aquilo que o Boris Casoy disse, é uma vergonha. Isso para o nosso país é uma vergonha, certo? E eu diria mais, até no meu caso, por exemplo, eu comecei a trabalhar também com 9 anos de idade, eu vendia jornal Lavoura e Comércio aqui em Uberaba. Eu vendia jornal Triângulo aqui em Uberaba, não é mesmo? E hoje você vê essa quantidade de jovens, né? Eu chamaria hoje, grande parte da nossa juventude está desenfreadas porque não tem incentivo, não tem uma lei, tá? que lhes propicie uma responsabilidade maior, né? E essa responsabilidade, para mim, ela estaria situada exatamente no trabalho, na ocupação. Porque à medida em que a pessoa não tem uma ocupação, ela parte para qualquer aventura. É o que nós vemos hoje no nosso país, infelizmente, né? Se ela tem uma ocupação, ela tem um compromisso, Claro. né, de dignidade. Claro, sem dúvida. Esse foi um registro muito bonito mesmo, do Pelé, ou do Eurípides, né, com o Zé Eurípides, tribuna. Agora você também fala aí de uma lembrança marcante desde os 9 anos de idade, trabalhando lá no Lavoura e Comércio. Lavoura e Comércio me ajudou a formar muitos profissionais em Uberaba, muitos né? profissionais, muitos profissionais. Naquela época em que havia realmente um senso de responsabilidade maior, né? Quantas pessoas foram formadas no jornalismo, até mesmo na administração, né? Através de um jornal, no caso, Lavoura e Comércio, que lamentavelmente, tristemente para todos nós, não conseguiu sobreviver, né? Isso dentro daquilo que eu disse a você, que não é tarefa fácil manter um jornal, né? E nos dias atuais é mais difícil ainda, né? Agora Porque me as fala da exigências são muito tecnologia, né, que veio assim como um avanço Sim. para todos nós em todos os Fantástico. aspectos, mas dentro do jornalismo, o senhor Fantástico. como proprietário de jornal, mudou muito, o benefício foi muito grande, né? Mas como mudou, Evacira? Incrível, como mudou. É como eu disse, os computadores que eu trouxe no início, né, tinham 1,5 metro de altura. Não é? Um peso, né? Nós tínhamos aquela história do Pestap pegar os textos colando numa página para depois fazer um fotolito, não é? Depois do fotolito é que ia para a chapa, depois da chapa é que ia para a impressão. Hoje é um negócio tudo direto. As matérias já vão direto para o setor de gravação de chapas, tá? Que por seu lado é um sistema a laser, tudo a laser, sabe? As impressões do computador para a chapa é através do laser, sabe? E aí coloca na impressora. É outra dinâmica, né? Completamente diferente. Seu Fabiano, infelizmente nós estamos terminando, mas eu ainda quero perguntar para o senhor, com tanta história, com tanta contribuição, né, social, de um modo geral, que o senhor concede a Uberaba, o senhor se sente um homem realizado? Tem muito por realizar? Tenho muito para realizar. Eu diria a você que é uma concepção minha. Eu acho que à medida que a pessoa se sente realizada, ela já começa a perder um pouco, tá, da vontade de viver, não é? Da ânsia de viver. E a vida é tão bela, não é? Por isso eu não me sinto realizado. Acho que eu tenho muito ainda. Tem muitos projetos. Tenho né? muita coisa ainda a ser feita. Tenho sim. Você vê, nós estamos saindo aqui do nosso evento Valores da Terra, né? Eu já estou anunciando aqui a minha volta para a televisão, sabe? Isso é um trabalho que eu vou envolver aí mais 16 pessoas comigo, da minha produção, sabe? 16 pessoas. São 16 famílias, né? São mais 16 famílias.
somando das 62 que eu tenho hoje, né? Quer dizer, é um peso, não é fácil. Né? Ah, mas interessante, só mais um pedacinho, voltando aqui ao caso do Pelé. Sabe que esse garoto, trabalhando comigo e tal, de repente me aparece lá um fiscal do trabalho. Queria de todas as formas que eu dispensasse o garoto, mandasse embora. Sabe? Por ele ser menor de idade? Por ele ser menor. Na época. Aí eu digo, daqui ele não sai. A menos que o senhor me assine aqui um termo de responsabilidade pelo garoto, né? Isso o senhor vai dar a ele o trato que ele está tendo aqui. Sabe? Então o fiscal vazou, porque essa questão de autoridade é um negócio muito sério, né? A pessoa se intitulou autoridade. Nunca mais apareceu. Fiquei com o garoto, formamos o garoto e é isso que deu. Entendeu? Olha, agradecemos imensamente em nome de toda a equipe aqui do programa Movimento a participação do senhor Fabiano aqui conosco. Olha, sinceramente, Evacira, eu quero agradecer a você, agradecer ao nosso Legislativo, meu abraço a todos os vereadores, ao nosso presidente Omar, parabenizar vocês pelo trabalho, tá? Pelo profissionalismo de vocês, tá? Dos seus técnicos aqui, né? Que estão aqui nos acompanhando, e a gente observa que são verdadeiros profissionais, certo? Fico muito feliz com isso. Parabéns e mais uma vez muito obrigado pela oportunidade que você me deu de estar com você e com o telespectador que nos assiste. Muito obrigado a todos. Obrigada. Nós terminamos aqui, né? Nós conversamos com o diretor-presidente do Jornal de Uberaba, o senhor Fabiano Fidelis. Agradecemos a sua audiência e até breve.